Hoje vamos continuar na segunda parte da palestra Tapas, Austeridade, o Essencial e o Supérfluo. E só para relembrar, nós estamos dentro do contexto do Yoga de Patanjali, onde a austeridade é uma disciplina preliminar. E nós partimos de uma interpretação do Yoga em que a austeridade é vista como uma vida simples, baseada na satisfação de necessidades e não de desejos. E na última palestra, então, nós vimos exemplos de como, por falta de discernimento, nós podemos estar saciando necessidades emocionais em comportamentos de consumo e apresentamos como proposta de ferramentas para a distinção entre necessidades e desejos, o essencial e o supérfluo, uma reflexão, pensamento, ou seja, a consciência da morte, né, de que nós vamos morrer e não sabemos nem quando, e um pensamento baseado numa ideia de ordem cósmica, onde nós somos uma parte dentro de um todo muito maior que transcende a condição humana. Então, quem não esteve presente e gostaria de ver a parte 1, bem como uma palestra sobre noções gerais do Yoga de Patanjali, pode acessar esse canal no YouTube, que eu digitei aqui, o meu canal, ou na TV Supreme. E como eu falei na parte 1, né, ao final eu citei Blavatsky, eu não lembro exatamente em que texto ela falou, mas ela falou, um dia perguntaram para ela por que o homem está sempre insatisfeito. E ela respondeu, porque a alma tem sede do infinito. Né? E aí nós temos esse caso aqui que eu recebi essa notícia aqui no mês passado, um dia antes daquela palestra, né? De um milionário indiano, né, que tinha uma fortuna, o chamado rei do plástico, que doou toda a sua fortuna para virar monge. Aí a gente pode deduzir que realmente isso que a Blavatsky falou é uma verdade, e nós vimos em exemplos na palestra anterior de pessoas, no caso como artistas e pessoas famosas, ficaram ricas e pela insatisfação acabaram caindo no caminho das drogas, né, e outras formas suicidas de vida. Mas aí, quando a gente vê um caso desses, né, como um homem milionário, vemos aqui no texto da notícia que tinha um império avaliado em 600 milhões de dólares ou 1,8 bilhões de reais, né, tornou-se, depois de muitos anos refletindo, né, sobre essa possibilidade de abandonar tudo e entrar no mosteiro, a gente vê que realmente toda aquela aquisição, era uma pessoa casada, pai de família, tinha uma vida social intensa, né? De certa forma, é uma pessoa assim, que chegou no ápice do sucesso, né? Que a gente pensa, quando eu tiver todo esse dinheiro, quando eu for casado, quando eu tiver filhos, tiver uma vida social, eu vou ser feliz, mas a gente vê que uma pessoa assim, ela não atinge uma satisfação. A pessoa assim, atinge esse apogeu do sucesso e não fica satisfeita, né? E pensa em renunciar. E isso indica que realmente existe uma parte de nós que não pode ser saciada por pelo preenchimento das necessidades comuns, digamos assim, do plano material, do plano mental e do plano emocional. As emocionais que são as mais complicadas, mas ainda assim, vamos supor que a pessoa tinha uma vida emocional estável, ela precisa de algo mais. E dentro desse contexto uma sociedade que tem acesso a essas ideias, né, do hinduísmo, de que existe algo que só pode ser alcançado, uma necessidade só pode ser preenchida na transcendência, a pessoa larga realmente tudo, né, e segue esse caminho. Ele era casado, só usava roupas de marcas de luxo, agora vai ser celibatário, vai andar descalço com uma túnica, né, vai ser vegetariano como um voto de não causar sofrimento aos animais. Inclusive o jainismo, os jainistas têm um respeito até em relação aos insetos e aos micróbios. Então, assim, não foi um surto de loucura e depois de décadas pensando, ele tomou essa decisão.
Aí a gente pensa assim, bom, que contexto filosófico é esse que faz uma pessoa tomar uma decisão como essa? Aí eu trouxe aqui uma ideia essencial no hinduísmo, porque ele é um hindu, que é a árvore da vida, a Ashvata, ou árvore cósmica, que representa o cosmos, e que a Bhagavad Gita cita, Krishna fala na Bhagavad Gita sobre essa árvore, e eu vou ler um pequeno trecho aqui, em que Krishna diz: Ashvata, a eterna árvore simbólica, tem suas raízes, a fonte primeva, firmada nas alturas, no Ser Supremo, e seus ramos se desdobram para baixo, pelo mundo criado em incessante mutação. Quem isso compreende, conhece o universo. Vejam que essa é uma descrição do universo do ponto de vista hindu. Seguindo, as ramificações da árvore descem para as baixadas do mundo sensorial, ou seja, ela tem as suas raízes no Ser Supremo, no Espírito, né, que se manifesta em raízes, troncos, caules e, por fim, as folhas. Então, essas ramificações descem para as baixadas do mundo sensorial, que é o nosso mundo, nós estamos nesse mundo das folhas, e seu alimento são os gunas. Os objetos do mundo sensorial são como que os seus brotos. As raízes nascem sempre de novo dos atos que o homem pratica no mundo objetivo e o prendem nesse plano. Nesse mundo de samsara, que é o mundo em que vivemos, que está em contínuo vai e vem, ou seja, em constante mudança, desconhece o homem a origem e o fim da árvore da vida. Mas aquele que, pelo gládio da renúncia, corta as raízes do apego em seu coração, esse ingressa no Altíssimo, naquela morada da qual nunca mais regressa para a vida mortal, porque entrou na posse da verdade, de cujo seio irradia toda essa manifestação cósmica. Então, provavelmente, esse homem, mesmo sendo milionário, né, vivendo nesse contexto, nessa cultura, com esses conhecimentos, né, percebeu, enfim, eu realmente não estou satisfeito sendo milionário, tendo tudo, entre aspas, eu vou em busca desse Ser Supremo, né, e para isso, então, eu tenho que cortar as raízes do apego, renunciar e ir além disso que eu tenho aqui. E esse é realmente o verdadeiro renunciante, porque é muito fácil você estar devendo na praça, você ter fracassado, né, em todos os seus negócios, todos os seus objetivos na vida, e você dá uma escapadinha, agora eu vou renunciar. Na verdade, você está fugindo, né, mais ou menos fugindo dos seus problemas e não renunciando a algo. E esse senhor realmente é um homem de renúncia, porque ele realmente tinha o que renunciar. A Bhagavad Gita, então, diz o que é esse Ser Supremo, né? Detalhando um pouco mais esse contexto da árvore. Aí Krishna fala, eu citei essa primeira frase de Arjuna, só com o propósito de dizer que ele está se referindo a Arjuna como Parabrahman, que é um conceito que a gente conhece bem na teosofia, que é aquele absoluto, o Espírito Supremo. Então, Krishna, enquanto Parabrahma, Arjuna fala, sim, tu, Parabrahma, és a suprema realidade e absoluta pureza, o ilimitado espírito cósmico, ou seja, aquele ser supremo que está ali alimentando as raízes. Esse é a Parabrahma. Pois bem, eu te descreverei os meus principais atributos, os principais somente, porque sem limites é a minha plenitude. Ser algum pode me conhecer totalmente, por isso que ele é chamado de incognoscível. Eu sou a essência espiritual que habita nas profundezas da alma e no íntimo de cada criatura, o princípio, o meio e o fim de todas as coisas, a sua origem, a sua existência, o seu termo final. Então, quem teve uma sensação de déjà vu nesse trecho e lembrou daquela música do Raul Seixas, eu sou o início, o fim e o meio, né? Na verdade, Raul Seixas, ou melhor, Paulo Coelho, que tirou daqui, né? Raul Seixas, que cantou a música de Paulo Coelho. Naturalmente, na Bhagavad Gita não está, como ele disse, a mosca na sopa e o dente no tubarão. Mas as outras coisas estão.
E eu, para não me estender muito, e eu recomendo que vocês leiam esse capítulo 10 depois, que é lindíssimo, até o meu preferido, eu vou ler só alguns desses versos para vocês se lembrarem do Raul Seixas. Então, do capítulo 10, o verso 32, eu sou o princípio, o meio e o fim do universo, a sua essência real e a sua existência aparente. Eu sou a sapiência dos sapientes, a vidência dos videntes, o verbo das línguas, a luz dos olhos. Eu sou o A entre as letras do alfabeto, o pensamento dos pensadores, a vida dos videntes, o amor dos amantes, o sustentáculo cósmico de tudo quanto existe. Eu sou o nascer que tudo forma e o morrer que tudo transforma. Entre as qualidades femininas, sou a virtude e a beleza, a graça e a modéstia, a eloquência e a paciência. Saltando alguns, eu sou o Deus em tudo, a força dos fortes, a beleza dos belos, a astúcia dos astutos, o saber da inteligência dos sapientes, sou o silêncio onde habita o mistério de Deus. No seio de cada coisa sou a semente do ser. Não há nada animado ou inanimado que tenha existência separada de mim. E aí, no fim, então, Krishna diz, mas Arjuna, por que prosseguir com toda essa enumeração? Basta saber que em todas as coisas está o meu divino eu, do meu ser que emanou o universo todo, como manifestação da minha essência. TV Suprem. Para uma nova consciência, uma nova televisão. E já que a gente está falando sobre o essencial e o supérfluo, em última instância, né, o que nós buscamos mesmo é essa essência, por mais que existam necessidades que nós precisamos preencher de modo essencial, que sejam necessidades físicas, necessidades mentais, necessidades emocionais, em resumo, a última necessidade que nós buscamos na vida, a última essência que nós buscamos é essa, é o conhecimento dessa essência espiritual que aquele hindu, por já ter preenchido todas as outras, por contraste, compreendeu que o que falta nesse momento da vida dele é essa essência. Agora, nós, naturalmente, nós não... Quantos de nós estamos na condição de largar tudo hoje, né, e entender que, bom, agora eu vou buscar essa essência, eu vou para um mosteiro, né? Somos poucos. E o nosso fim é encontrar essa essência, mas isso demora um pouquinho, nós não vamos conseguir isso para a semana que vem, né? Até para chegar nesse ponto desse Senhor, demora um certo tempo. E, enquanto isso, o que a gente faz? A gente pratica, né, e a gente segue o caminho do iniciante. E aí eu trouxe mais um trechinho da Bhagavad Gita que fala disso. E Arjuna comentando, então, com Krishna, enalteceste, Senhor, a abstenção dos atos e recomendaste, não obstante, a atividade. Aí ele está se referindo a toda uma parte grande que a Bhagavad Gita fala sobre a ação sem apego, que é um caminho também, né? A ação com a renúncia dos frutos, mas hoje a gente não vai entrar nesse ponto. E aí ele diz, dize-me agora, em definitivo, qual é o caminho melhor para atingir a meta mais alta. E aí Krishna diz, bom é agir e bom é abster-se da atividade, tanto isto como aquilo conduz à meta suprema, mas para o principiante melhor é agir corretamente. Então, quem são os principiantes? Somos nós. Então, nós estamos ainda nessa fase de procurar agir corretamente, e é por isso que estamos nesse contexto da austeridade, para tentar entender o que é o essencial em cada ação, porque para agir corretamente nós precisamos saber o que é essencial na ação. E nós temos também que ter essa compreensão de que nós estamos nessa parte do yoga como yoga preliminar, cujo objetivo
é diminuir as aflições, ou o termo sânscrito é kleshas, ou causa das aflições, que são ignorância, falsa identificação, atração, repulsão, desejo de continuidade. São conceitos que por si só já exigem toda uma apresentação à parte. Não temos tempo para entrar nesses detalhes hoje. Por isso que essa apresentação mais ampla, que é só sobre o conceito de tapas especificamente, eu vou tratar essa ideia de aflições como uma coisa que perturba o caminho de percepção de conhecimento desse ser supremo, uma vez que uma das condições necessárias para se vislumbrar esse ser supremo, que a gente conhece pelo lado de dentro, né, uma viagem ao mundo interior, porque se ele é a essência de todas as coisas, ele é a nossa essência, e nós, para entrarmos em contato com essa essência, nós precisamos atingir um estado de quietude que, em último grau e em vários níveis, se chama Samadhi, um dos 8 passos do yoga, né, e que requer que a mente esteja calma, absolutamente imóvel e cristalina e pura como um lago. Então, essa ideia de aflições, de uma forma geral, que eu estou trazendo aqui sobre a distinção entre essencial e supérfluo, essencial, tudo aquilo que perturba esse lago mental, tudo que nos leva a uma perturbação mental, inquietação, é supérfluo, ou seja, atrapalha. Então, assim, nós estamos nesse nível básico de ser das folhas, revisando, que as folhas têm suas necessidades materiais, né? Mas, como temos a necessidade espiritual de atingir esse ser supremo, nós temos que ter sempre em mente que tudo que atrasa o caminho que leva ao ser supremo está atrapalhando, é supérfluo. Então, nós precisamos ter uma vida de satisfação das nossas necessidades, tendo essa consciência, distinguir em relação a cada coisa, a cada ação, né, que o supérfluo é aquilo que atrapalha, que gera perturbação, inquietude. Então, como a gente faz isso na nossa vida, né? Porque nós dentro de uma disciplina de monastério, como num ashram, como esse senhor vai seguir daqui para frente, tudo está mais ou menos organizado, né? E a gente sabe, por esses textos que vêm da Índia, né, que foram escritos dentro de uma cultura indiana, que tem uma série de prescrições básicas e que nós vamos seguir sobre a austeridade na alimentação, não comer demais, também não comer de menos, não usar drogas, álcool, tudo que gera a perturbação mental, a estagnação, tudo que atrapalha a nitidez desse lago, é supérfluo e deve ser cortado. Então, também, essa busca desenfreada por posses também atrapalha. Ou seja, existe uma prescrição já consolidada de moderação na atividade, no repouso, na aquisição de bens, no vestir, né, na vida, só que hoje a gente vive num mundo tão complexo que, se a gente se limitar a essas prescrições básicas, nós vamos estar ainda enredados num mar de complexidades que a própria vida nos oferece. Então, eu trago essa reflexão aqui, que volto de novo à questão do raciocínio e do entendimento, porque a cada momento na vida o mundo vai se modificando, a sociedade vai ficando mais complexa, as coisas vão ficando diferentes, especializadas. A gente tem que ter essa capacidade, essa faculdade de discernir, de distinguir a cada momento, em cada situação, o que é essencial e o que é supérfluo, porque simplesmente dizer assim, bom, eu moro numa choupana, eu tenho só um par de sapatos, né, eu como só uma vez por dia, então eu já resolvi essa questão da austeridade. Mas se você fizer isso, se você tiver uma cabeça complicadíssima, porque você está vivendo numa sociedade, né, que de certa forma é neurótica, só essas prescrições não resolvem o problema, porque existem outras questões que a gente vai ter que enfrentar sobre o que é essencial e supérfluo enquanto a gente estiver dentro desse mundo ocidental como a vida é hoje. E é por isso que eu gosto muito de trabalhar
nessa visão do yoga de Patanjali, que é do Ruit Mehta, porque Ruit Mehta, ele era um amigo de Krishnamurti e ele fez uma interpretação dos Yoga Sutras de Patanjali com uma visão krishnamurtiana que é muito aplicável à mente do homem contemporâneo, né, que vive na nossa sociedade. Então, você vai ver, muitas vezes eu falando coisas aqui nas palestras sobre o yoga, vai dizer, não, mas isso não está certo, porque eu fiz um curso na Índia, no ashram, tal, que não diz assim. Na verdade, essa visão do Ruit Mehta é uma visão diferente, como eu falei, do yoga, e ela não é exatamente errada. Né? Porque se você pensar assim, o certo no sentido de ortodoxo ou tradicional, você vai seguir esse livro aqui do Time, que também é da nossa editora, A Ciência do Yoga, que tem aquela visão do yoga ortodoxo tradicional, que vai funcionar muito melhor para esse senhor que vai morar no ashram agora, que é o yoga profissional, entre aspas. Então, as duas visões são excelentes. Por quê? Porque nós já precisamos ter um certo conhecimento teórico para o dia que nós tivermos essa capacitação de entrar nesse yoga profissional, entre aspas, e estudamos a ciência do yoga do Time. E, enquanto isso, nós também podemos estudar e aplicar na prática a visão do yoga do Ruit Mehta, que é mais acessível, adaptada para as pessoas que vivem na sociedade comum de hoje. Então, voltando para essa forma de falar de tapas do Ruit Mehta como o que é essencial, ele traz o essencial como uma vida de simplicidade. E aí eu acho fundamental reler esse conceito, que eu vou ter que repetir da palestra anterior, porque senão o raciocínio daqui para frente não vai se concatenar bem. Então, eu vou repetir que a leitura do Sutra, que é a austeridade, autoestudo e aspiração constituem a disciplina preliminar do yoga, e o comentário do Ruit Mehta Patanjali coloca em primeiro lugar tapas, que pode ser traduzido como austeridade, mas que denota, de fato, uma vida de simplicidade, ou seja, ser simples. Voltando para aquele meu questionamento, o que é ser simples? Será que hoje simplesmente morar num casebre nos dá a garantia de sermos simples? E a nossa cabeça? Nossa cabeça vai ser simples só pelo fato de termos só um par de sapatos e morar num casebre? Entende? Então, a questão para a nossa vida, o nosso mundo, ela nos remete a uma reflexão mais aprofundada. Então, seguindo, a austeridade exige que deixemos de lado todas as coisas não essenciais. Há uma dignidade no viver simples que não podemos nunca encontrar na ostentação. Ser simples não é ser descuidado ou destituído de posses. Uma vida de simplicidade é destituída de todos os empecilhos. Olha, gravem essa expressão, todos os empecilhos. É uma vida em que necessidades e desejos estão separados. Uma vida de ostentação é baseada na realização de desejos, mas uma vida simples se preocupa com a satisfação de necessidades. Patanjali aponta que aquele que deseja trilhar a senda do yoga deve voltar-se para as coisas simples da vida. Apenas o homem de vida simples é capaz de suportar as pressões da verdadeira vida espiritual. A vida simples é verdadeiramente austera. A austeridade não é mortificação, nem é levar uma vida anormal de negação. Entretanto, a simplicidade não se preocupa com a rejeição das coisas ou dos objetos. Ou seja, como eu falei na parte 1, não adianta você dizer assim, não, agora eu não vou usar produtos industrializados, então eu estou na simplicidade. A questão é muito mais profunda que essa, é o que ele está dizendo. Ela nasce de uma mente que é simples, mais exatamente de uma mente que é inocente. Então, aí começa a nossa investigação, que é ter uma mente simples num mundo tão complicado como é hoje. Aí eu trago alguns exemplos a partir dos quais nós fazemos as nossas reflexões.
Né? Porque se pensar entre distinguir o essencial e o supérfluo, como eu trago aqui, a questão base é ter um raciocínio que nos torna capaz de distinguir. Porque se você pegar, por exemplo, um jovem que resolveu abandonar todo o supérfluo da vida, passa o dia trancado dentro de um quarto, lendo o livro de filósofo existencialista, por exemplo. O que vai acontecer com ele depois de um certo tempo? Ele só faz isso, ele vai ficar neurótico, né? Vai ficar completamente doido, que é o que a gente diz, ainda culpa a filosofia. Poxa, esse negócio de filosofia deixa a pessoa doida. Não é, a culpa não é a filosofia. A culpa é a atitude da pessoa. O que ele fez nesse exemplo? Ele jogou realmente todo o supérfluo fora, só que ele jogou o essencial junto. Né? Porque você vê, nós no estado em que nós nos encontramos, de folhas ou de brotos daquela árvore da vida, né? Nós ainda não temos a capacidade de beber direto da fonte do Ser Supremo. Nós precisamos interagir, trocar energia, né? Nós temos as nossas necessidades de folhas. Então, nós precisamos interagir com outras pessoas, né? Precisamos viver no mundo, precisamos nos relacionar bem, né? Precisamos ter contato com a natureza, precisamos de alimentação, de exercício. Né? Então, assim, falta nesse caso, né, essas pessoas que resolvem largar o mundo, se decepcionaram, vão me dedicar só ao estudo ou algum tipo de coisa, e aí daqui a pouco a pessoa afunda, né? Se deprime e não entende o que aconteceu. Porque não houve essa distinção entre essencial e supérfluo. Entendeu? O essencial foi junto. Outro exemplo, como eu acabei de mencionar, a pessoa que mora, vou largar, sair da cidade, vou morar numa choupana, né, só tem um par de sapatos, né, uma muda de roupa, mais meia dúzia de coisas, mas a pessoa é profundamente complicada, neurótica, porque ela já está com seus problemas não resolvidos, num mundo, né, confuso, e ela vai levar junto para a choupana, né, e ela vai ter uma vida simples, uma mente simples, como o Reutemann diz, né, que é a ideia de tapas, não vai. Eu até me lembrei de uma história que um dia me contaram de um rapaz que ele tinha o hábito de brigar com as pessoas, né, a pessoa com muita raiva, e brigava com todo mundo e achava que o problema realmente era o mundo como é hoje os outros, né, as pessoas. E aí, muito estressado, resolveu tirar umas férias em período de baixa temporada, foi para uma pousada, num lugar bem isolado, e só tinha naturalmente o dono da pousada, porque uma pessoa tinha que atender, e ele conseguiu brigar com o dono da pousada. Né? Se ele fosse para uma ilha em que só tivesse o Robinson Crusoe, né, e o Sexta-feira, ele ia brigar com os dois. Por quê? Porque a mente dele já não é mais simples. Entende? Então, assim, para reforçar, distinguir essencial e supérfluo não é tão simples como um enxoval de noiva, vai dizer, são essas coisas que eu tenho, são essas coisas que eu como. Outro exemplo, o essencial é o supérfluo até na nossa postura corporal. Né? Qual é o grau de tensão que a gente usa para segurar uma caneta? Né? No dia a dia nós estamos distraídos, nós vivemos tensos, sentamos na frente do computador tenso. O grau de tensão do corpo na cadeira do dentista. A gente está com a tensão corporal essencial ou existe uma carga de tensão supérflua? Né? Provavelmente a gente passa o dia com uma carga enorme de tensão supérflua. E aí estamos o quê? Consumindo energia. Isso está dentro da questão de austeridade. No mundo de hoje. Um encontro romântico, né? Um casal aqui se conhecendo num restaurante.
E um dos dois está falando assim: eu tenho carro da marca tal, porque eu tenho tanto dinheiro, porque eu tenho prestígio, que eu tenho cargo, porque eu isso, porque eu aquilo, e eu contando uma série de vantagens, né, a pessoa falando sobre si. E a outra pessoa, então, ali, simplesmente ouvindo, né, bem entediada, ou, pior ainda, muito interessada nos bens, né, que é até pior, a outra pessoa, né. Aí, depois daquilo, a coisa se resume nisso, depois daquilo as pessoas vão embora com uma sensação de vazio, né, de frustração. Aí eu pergunto para vocês, nessa questão de relacionamento, o que é essencial? Aí eu já volto a entrar na questão das definições e trazendo o velho e bom Aristóteles, né, e como todos os filósofos, a maioria dos filósofos gregos, né, que tinham um pensamento a partir das coisas, do que as coisas são, como se lê nos diálogos de Platão, Sócrates perguntando o que é a justiça, o que é o amor, o que é a amizade, nos textos de Aristóteles também. Né, para cada coisa, né, e Aristóteles diz, a definição é uma frase que indica a essência de uma coisa. E se a gente olhar para um encontro desses e pensar assim, o que é a definição de um encontro, de um relacionamento? Se a gente pensar assim numa definição mais simplória, até uma metáfora que se usa, relacionamento é uma via de mão dupla, nesse exemplo que eu dei, que uma pessoa fica lá autocentrada, só falando de si, existe via de mão dupla? Não existe, né, uma via de mão única. Então, naturalmente, não houve relacionamento e não é de graça que as pessoas saem dali com uma sensação de vazio completo. Veja, nós estamos na esfera das folhas da árvore da Ashvata, né? Mas dentro, existe uma essência que é o Ser Supremo, mas dentro das folhas existe uma essência em cada coisa. E já que estamos operando no nível das folhas, nós temos que ter a consciência do essencial e supérfluo nesse nível também. Por quê? Porque se a gente não tem essa consciência, a gente acaba gerando, como eu falei, perturbação para aquele lago. E vai dificultar, né, essa trajetória até o Ser Supremo, porque a falta de definição e a falta de vida conforme o que é essencial de cada coisa gera toda essa sensação de vazio, essa sensação de não preenchimento, né, que eu não estou falando aqui simplesmente por uma questão de observação do que eu faço na vida, mas essa é uma ideia do contexto dessa interpretação que eu falei do Rui Mehta sobre o yoga aplicado à vida de hoje, que ele vai associar essa ideia de tapas, né, como a identificação das necessidades, à ideia do roubar, do não roubar, quer dizer, como uma prescrição moral. E eu não trouxe esses trechos porque ele faz citações de termos sânscritos e envolve conceitos que ia complicar muito a apresentação de hoje. Por isso que eu estou falando aqui de um modo muito geral. Mas ele diz assim, se você não tem uma consciência das necessidades, se acaba se sentindo frustrado, vazio, isso te leva a quê? A um roubar que ele interpreta num nível, não só aquele roubar comum, que a maioria de nós aqui já não faz mais, né, mas até o roubar psicológico, que ele chama a ideia de imitação, quando nós queremos ser o que os outros são e queremos ter a vida que os outros têm. Puxa, eu estou infeliz, fulano, o vizinho é feliz. Então, eu tento imitar. Então, esse tipo de frustração das nossas necessidades nos leva a essa ideia de imitação, que é um roubo, que acaba assim, nós queremos buscar uma coisa que não é nossa, que não é a nossa vida, e nos leva também a uma prisão em relação ao passado, um passado psicológico não completo. E hoje em dia é bastante comum, e eu não preciso nem desenvolver aqui que vocês já sabem, essa ideia de que o ser iluminado é aquele ser que vive com plena atenção de momento a momento.
E o Reutemeyer diz que um dos obstáculos à possibilidade de nós vivermos com plena atenção são as nossas coisas não resolvidas, o nosso passado não resolvido, as nossas pendências psicológicas de um passado que não foi completo porque a gente não viveu. E aí eu vou trazer mais exemplos aqui. Então, assim, essa questão assim, das definições do que é cada coisa, dos papéis que nós exercemos, ela é crucial para que a gente consiga vivenciar essas experiências e cumprir, de certa forma, até o nosso dever e não nos complicar. E aí eu trago aqui a necessidade da gente pensar e definir sobre cada coisa, né, cada papel, cada momento da nossa vida, por exemplo, o que é ser chefe, o que é ser marido, o que é ser pai, o que é ser mãe. Né, aqui eu trouxe um exemplo de militar, não que eu tenha algum problema com militares, mas foi uma ilustração que me ocorreu, por exemplo, um pai que é militar, e para falar em termos bem junguianos, é uma pessoa identificada com a persona, né? Ele pode ser um excelente militar e ele sabe bem ser militar, mas ele é militar 24 horas por dia, porque ele está tão identificado com aquilo, e quando ele chega em casa, ele até pode tirar a sua farda no sentido físico, mas psicologicamente ele não consegue tirar a farda. E aí ele vai tratar os filhos como se fossem soldados, trata os filhos e a mulher como se fossem soldados. Né? Então eu pergunto assim, uma pessoa nessas condições, ele está se perguntando o que é ser pai? Porque ele pode até saber intuitivamente que é ser militar. Mas, assim, enquanto ele está sendo militar, ele está cumprindo, essencialmente, né, o que é ser militar. Mas, se ele está sendo pai e marido, sendo militar, ele vai deixar uma lacuna ali de uma questão não resolvida na vida familiar dele, que uma hora vai pesar. Aí vocês pensam assim, num pai que pode ser ausente fisicamente, ou até presente fisicamente, mas ausente mentalmente, né, que foi pai, mas depois de alguns anos se deu conta que, na verdade, ele não foi pai, porque ele não estava inteiro ali como pai. Né? Ele funcionou de alguma forma e depois ele tem aquela lacuna. E como eu falei na parte 1, a morte tem o poder de nos apontar essas lacunas das nossas vidas, e é por isso que é muito comum, né, as pessoas perto da morte começarem a se questionar o que eu não fiz. Né? O pai que eu não fui, a mãe que eu não fui, o filho que eu não fui, o marido que eu não fui, o chefe que eu não fui. Por quê? Porque naquele momento, né, eu não estava lá plenamente, e se eu não estava lá plenamente, né, não estava mentalmente presente, muito menos eu tinha condição de me perguntar qual era a essência daquela vivência e viver de uma forma plena aquilo para não deixar lacunas. Então, de certa forma, essa vida plena, essa vida mais substancial de definição do que é essencial, ela nos prepara também para a morte, porque quando nós estamos perto da morte, nós não temos essas pendências, né, que vão nos incomodar. Então, aí eu trago, né, como eu falei, essa proposta do estudo, da leitura desses textos dos filósofos gregos, que vão tratar das definições, não que a gente tenha que copiar as definições deles, mas tentar imitar uma forma de se pensar, né, a partir de uma visão simples do que cada coisa é, que naturalmente não é essa visão de definição que a gente tem da vida acadêmica do mundo de hoje. Porque hoje você vai, por exemplo, fazer uma monografia, uma dissertação de mestrado, você vai fazer uma definição de alguma coisa, você vai se embasar no autor, né, e vai escrever 10, 20, 30 páginas sobre essa definição. Naturalmente, isso não é possível, não é viável na nossa vida cotidiana.
Né? Então, os acadêmicos de hoje dizem, e no enfoque deles com razão, que essas definições gregas elas são simplórias, e são. Você não vai usar esse tipo de pensamento num trabalho científico. Né? Mas no cotidiano, no dia a dia, você vai ter que usar sim, porque você vai ter que pensar de uma maneira rápida o que é cada coisa, né, a cada momento, e não quer dizer que a sua definição vai ser permanente e nem vai ser dos outros, mas você vai ter a sua própria definição que vai amadurecer ao longo dos anos, enquanto, ao longo do seu amadurecimento, você vai rever o seu entendimento do que cada coisa é. Então, eu recomendo principalmente o livro Ética Nicômaco, de Aristóteles, por ser um livro bastante acessível, né, a pessoa que não tem um conhecimento prévio da obra dele, e principalmente porque ele vai abordar a questão das virtudes no seu aspecto de definição e proporção, ou quantidade, porque vocês pensam bem, você pensar o que é ser chefe, né, você tem que pensar o que é ser chefe, para não cair no caso daquele, já me contaram, né, de um chefe que era uma pessoa maravilhosa, que saía com os funcionários para o futebol, para a festinha, ele era ótimo, contava piada divertida, mas na hora de chefiar era uma tristeza. Né? Agora, o que é a essência de ser chefe se não chefiar? Você pode ser uma pessoa muito legal com seus funcionários sendo chefe, mas se você não chefia, você vai criar toda uma confusão na sua vida e na vida dos outros, que, como eu falei, já vai perturbar aquele lago. Né? Então, agora, além de você saber, ter consciência do que é chefiar e ver se você está realmente chefiando, você vai ter que pensar o quanto chefiar. Isso envolve uma noção de quantidade, porque se você pode ser um chefe, pode chefiar, mas você vai chefiar 8 horas por dia, você vai ficar do lado do seu funcionário o dia inteiro chefiando, você já passou dos limites. Né? Ou você vai chefiar, vai dar uma olhadinha uma vez por mês no que ele está fazendo, você está muito aquém. Então, essa questão da definição do que é também vai pedir uma reflexão sobre a quantidade do que é cada coisa. E esse livro, Ética Nicômaco, de Aristóteles, ele vai tratar das virtudes, falando da definição e da quantidade. Inclusive, ele apresenta a virtude como um meio termo entre dois extremos, como no caso da coragem, como um meio termo entre a covardia ou o medo, né, e a temeridade, a pessoa sem juízo, né, a pessoa destemida sem juízo. Então, o que é a coragem? A coragem, né, envolve uma definição do que é e um quanto. Então, assim, a gente tem essa possibilidade de se beneficiar da leitura desses textos, né, para nos ajudar nesse entendimento, nessa percepção da essência de cada coisa, né, na nossa vida comum. Então, aqui, só para ilustrar e mostrar como a discussão, a visão de Aristóteles é bem atual, né, na Ética Nicômaco, vou ler uns pequenos trechos que ele fala sobre a observação do que é a amizade. Então, ele fala assim, dos tipos de amizade para distinguir, de uma certa forma, do que é amizade verdadeira. Então, ele fala da amizade, começando, o trecho que eu trago começa na amizade com interesse. Aqueles que fundamentam sua amizade no interesse amam-se por causa de sua utilidade, por causa de algum bem que recebem um do outro, mas não amam um ao outro por si mesmos. Aí já entra uma outra questão para a gente pensar, o que é si mesmo? O que sou eu mesmo? Quando a pessoa é minha amiga e gosta de mim, o que sou esse eu mesmo, eu sou o quê? Né? Já é uma questão bastante aprofundada, distinguir esse eu mesmo de todas, porque existem espaços cinzentos, né? Não, são os meus bens, né? São as minhas circunstâncias, e onde isso termina, onde começa o eu mesmo? Não é tão simplório assim. O mesmo se pode dizer a respeito dos que se amam por causa do prazer.
não é por causa do caráter que os homens amam as pessoas espirituosas, mas porque as consideram agradáveis. Assim, essas amizades são apenas acidentais, ou seja, são circunstanciais. Pois a pessoa amada não é amada por ser o homem que é, mas porque proporciona algum bem ou prazer. É por isso que tais amizades se desfazem facilmente se as partes não permanecem como era no início. Pois se uma das partes cessa de ser agradável ou útil, a outra deixa de amá-la. Acresce que útil não é permanente, mas está constantemente mudando. Dessa forma, quando desaparece o motivo da amizade, esta se desfaz, pois existia apenas como um meio para chegar a um fim. A amizade perfeita é aquela que existe entre homens que são bons e semelhantes na virtude, pois tais pessoas desejam o bem um ao outro de modo idêntico e são bons em si mesmos. Dessa forma, aqueles que desejam o bem a seus amigos por eles mesmos são amigos no sentido mais próprio, porque o fazem em razão de sua natureza e não por acidente. Por essa razão, sua amizade durará enquanto essas pessoas forem boas, e a bondade é uma coisa muito duradoura. Então, essa reflexão ela é muito importante e muito prática, porque muitas pessoas só vão se dar conta disso, que ele está dizendo, no momento em que perderam já os seus atributos acidentais ou circunstanciais. Né? A pessoa que tinha muitos amigos era rica, de repente ficou pobre e sumiram todos. Né? Ou a mulher que era muito bonita, modelo fotográfico, né? Atriz, sei lá, famosa, com 60 anos, já vê que não tem tantos interessados assim, tantos amigos, tantas pessoas próximas. É triste, né, ver que às vezes as pessoas entram em crise, em depressão profunda, constatarem isso. Né? Muito melhor seria ter essa reflexão antes, né, dessas situações acontecerem. E aí, para finalizar, eu ainda trago aqui um questionamento a respeito do essencial e supérfluo de forma coletiva, que nós precisamos ter na nossa sociedade. Aqui eu trago um exemplo, chips, placas de computadores, porque muitas vezes nós queremos ser simples na vida prática, mas a vida já não permite mais, porque a simplicidade em certas coisas não está mais disponível. Né? Como outro dia eu fui comprar um aparelho de som. Aliás, eu sinto falta dos bons tempos em que a gente comprava aparelhos que ligavam e desligavam e fazia coisa. Hoje em dia não existe mais, porque era um aparelho que liga e desliga e faz aquela coisa. Não tem. Os aparelhos fazem milhares de coisas. Eu fui comprar o aparelho de som e aí a pessoa disse assim, não, isso aqui você aciona pelo seu celular, que você baixa um aplicativo. Eu disse, pelo amor de Deus, me diz onde eu não aperto para não associar esse negócio, porque imagina quanto tempo eu vou gastar aprendendo manual de instruções, baixando aplicativo, daqui a pouco tem que atualizar tudo de novo, não funciona mais. Né? E a vida vai passando, cada coisa dessas, cada coisa pequena do dia a dia vira uma complexidade dessas. Outro dia, um estabelecimento comercial, a pessoa que me atendeu me olhou como se eu fosse um extraterrestre, porque disse assim, não, agora a senhora põe aqui seu CPF, a senhora vai ganhar pontos. Eu disse, não quero pontos. Como não? A senhora não quer ganhar pontos? Né? A senhora só ganha. Disse, meu filho, eu não consigo mais, eu não tenho mais tempo no meu dia para contar pontos, bônus e milhas, porque se você for somar tudo e realmente quiser resgatar, você não faz mais nada, porque depois na hora do resgate é toda uma complexidade. Então, nós organizamos a nossa vida, né, a fim de complicar as coisas no nosso dia a dia e um tempo que a gente poderia estar usando até para refletir sobre a vida, sobre o essencial e o supérfluo. Né? Um amigo meu outro dia foi no supermercado desses grandes comprar shampoo, tinha uma prateleira imensa de shampoos e ele queria só shampoo, não tinha, porque era shampoo disso, shampoo aquilo, shampoo sofisticadíssimo, e ele queria só shampoo para cabelo. Por sorte, ele tem pouco cabelo, voltou sem shampoo, deve ter lavado com um sabonete. Mas, realmente, se a gente olhar todos os detalhes de todo o nosso dia de vigília, é uma complicação e o tempo vai indo. Então, como eu trouxe o questionamento na parte 1 da nossa relação com a tecnologia, quem é que manda na relação?
Entende? Porque a tecnologia foi feita para servir ao homem. Nós estamos servindo aos aplicativos, aos sistemas de computador complicadíssimos, que estão sempre tendo que ser atualizados. A gente tem que rever essa questão num sentido coletivo, né, de que se nós não estamos nos tornando escravos da tecnologia, né, e principalmente das comunicações, porque eu lembro quando eu era criança, se a gente ganhasse uma carta por mês, era muito, né, eu lia várias vezes aquela carta, porque demorava para transferir a carta, tinha que ir de ônibus, de avião, de navio. Hoje você tem um e-mail que faz para você instantaneamente, então aquilo que você faz hoje em 1 minuto, você teria todo o tempo disponível para você ser humano e viver. Mas o que aconteceu? Aí, em função disso, nós mandamos mais 50 e-mails e recebemos mais 200 spams. Então, aquele tempo de lucro que a tecnologia nos deu, ela preencheu, está nos sugando. Em relação a isso, nós temos que também analisar a questão da complexidade do conhecimento, né, porque hoje em dia é difícil achar generalista, né, o conhecimento está virando cada vez mais específico, e às vezes eu vejo uns casos de um advogado, por exemplo, de uma geração mais nova, recém-formado, que aprendeu já num sistema de conhecimentos específicos, quando ele tem um caso que cai entre o direito administrativo e o direito tributário, que não está nem num manual nem no outro, ele fica desesperado, telefonando para todo mundo, né? E aí, enfim, ele acha alguém das antigas que é capaz de pensar a partir de categorias mais gerais e fazer uma dedução para oferecer uma solução para ele. Por quê? Porque a gente já perdeu essa noção do conhecimento genérico desse esquema dedutivo, porque a gente está cada vez mais nas especificidades, né? E existem até movimentos que eu acho assim, que pioram a situação, como que eu não sei se ainda é atual, mas um tempo atrás eu vi, de ideias desvalorizando o conhecimento, o ensino da gramática, porque ele fomentaria a desigualdade social e a luta de classes, uma vez que nem todas as pessoas têm o mesmo acesso à gramática. Então, aquele que falaria errado seria o pior e o que falaria certo seria o bom ou o certo. Mas aí eu pergunto para vocês, se, por exemplo, se a dificuldade do acesso à água numa sociedade que só tem um poço de água, né? Eu concordo que deve haver igualdade no acesso em tudo, mas a solução seria envenenar o poço? Então, todo mundo não tem o mesmo acesso ao poço de água, você joga 1 quilo de veneno ali, então você acaba com o problema da desigualdade no acesso, você acaba com a coisa, então você também acaba com a gramática e você acaba com a possibilidade da gente pensar a partir de estruturas mais gerais, de classes gerais, de palavras, de sintaxe, que são esses raciocínios mais abstratos que vão dar a base para todo o entendimento de todo um raciocínio abstrato. Né? Então, a gente tem que estar atento também a essa forma como o conhecimento de hoje se organiza em função das especificidades, para não perder nessa capacidade de entendimento do essencial, do genérico. É um trecho final do poema do livro Folhas de Relva, o poema 48. Por que haveria eu de querer ver a Deus melhor do que neste dia? Eu vejo algo de Deus em cada uma das 24 horas, em cada instante de cada uma delas, nos rostos dos homens e das mulheres. Eu vejo a Deus e no meu próprio rosto, em cada espelho, acho cartas de Deus caídas pela rua e todas assinadas com o nome de Deus. Eu os deixo onde estão, sei muito bem que onde quer que eu vá, outras me hão de chegar pontualmente, sempre e por todo sempre. Muito obrigada.